Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre beleza, autoestima, todas essas coisas do universo feminino que a gente ama saber. E para que esse vídeo seja de verdade um bate-papo, deixem suas experiências aqui nos comentários que eu amo ler o que vocês escrevem e vou responder com muito carinho, tá bom? Então agora chega de bate-papo, roda a vinheta e vamos pro vídeo! Então vamos lá, gente. Se eu olhar um pouquinho pra baixo, porque o espelho tá aqui embaixo de mim, tá? Mas eu vou fazer o máximo pra conseguir ficar olhando pra vocês. Vamos lá. Eu quis gravar esse vídeo, gente, pelo seguinte. Já faz um tempo que eu tava querendo gravar um Virtuosas falando sobre autoestima, mas eu tava pensando a forma como eu ia falar sobre isso, a forma como eu ia abordar isso aqui pra vocês. Na verdade, eu nunca tive problemas com autoestima. Eu era muito segura comigo mesma, eu me sentia muito bem comigo mesma. Na minha fase assim, mais de adolescência, que eu me achava muito magra, eu queria engordar, mas eu não me achava feia e tal, mas eu queria engordar um pouco, então eu cheguei a fazer academia pra engordar e eu não conseguia engordar, mas tudo bem, nunca foi algo assim que me incomodasse muito. E quando eu descobri, gente, a minha dificuldade pra engravidar, isso começou a mexer assim diretamente com a minha autoestima, sabe? Mexeu muito com a minha autoestima. Eu não sei vocês, mulheres que se identificam comigo, se isso acontece com vocês. Deixa aqui embaixo pra mim o que vocês acham sobre o que a gente tá falando aqui no vídeo, pra que esse vídeo não seja só um falando sozinha, né? Pra que seja realmente um bate-papo com vocês, entende? Eu realmente comecei a me sentir muito inferior, assim, comecei a ficar muito pra baixo por causa disso. E isso mexeu muito com a minha autoestima. Tanto que eu fiquei tão ansiosa, gente, eu engordei 10 quilos. Eu quero gravar um vídeo falando pra vocês sobre como eu consegui emagrecer e tal e tudo mais. Então se vocês quiserem também um vídeo específico sobre isso, deixem aqui pra mim que eu vou gravar também. Agora é impossível olhar pra aí porque eu vou fazer delineado, tá? Então vou ter que olhar aqui pra baixo. Dei uma paradinha pra fazer o delineado e tô esfumando aqui também, tá, gente? O côncavo. E eu não consegui fazer isso olhando pra vocês, então eu tive que dar uma paradinha pra olhar no espelho. Mas, gente, como eu ia dizendo pra vocês, assim, eu sempre achei que eu ia me sentir bem, sabe, a hora que eu conseguisse meu filho, ter um filhinho e tal. Falei, poxa, nessa hora aí eu vou me sentir bem, minha autoestima vai melhorar e tal. E, sabe, eu comecei a pensar assim, deixa pra lá. Não tô conseguindo emagrecer mesmo, não tô conseguindo cuidar do meu corpo. Comecei a fazer um tratamento pra acne, como vocês viram no início do vídeo. Se você não reparou, se quiser voltar um pouquinho, você vai ver, eu tenho bastante mancha nessa região aqui do rosto. E isso sempre me incomodou muito. Se tem uma coisa que me incomodava assim na minha aparência, era isso. Mas aí, gente, quando eu descobri que as manchinhas que eu tenho no rosto foram causadas pela disfunção hormonal que eu tenho, que acaba também dificultando a gravidez, enfim. Eu fiquei muito mexida com isso, sabe? Eu passei a odiar as manchinhas mais do que nunca. E eu fazia de tudo pra tapar. Daí eu comecei a fazer um tratamento com a dermatologista realmente, pra poder sumir com elas. Só que foi no mesmo período que eu tava fazendo tratamento pra conseguir engravidar e eu não poderia usar os mesmos medicamentos que eu tava usando. Então eu tive que parar o tratamento. E aí, ao invés das manchinhas sumirem, elas passaram a ficar ainda mais marcantes no meu rosto. Porque eu tentei fazer o tratamento no verão. Então eu passava ácido e pegava sol. Daí, já viram, né? As manchinhas só aumentaram a proporção. Então assim, aquilo começou a me incomodar muito. Mas eu mesma achava, não tem jeito, essas manchinhas só vão aumentar cada vez mais, eu vou ficar assim mesmo, eu vou a cada vez engordando mais por causa dos microcistos, eu não vou conseguir emagrecer, então vamos comer mesmo, não vamos nos privar de comer aquilo que a gente tem vontade. Eu fui me sentindo cada vez pior, sabe? Da forma assim que eu tava ficando. Ai, gente, peraí que entrou um negócio no meu olho. E eu descobri que a maneira como eu tava me sentindo não era nem por conta da forma como eu estava, mas era porque o meu coração não estava alegre, sabe? Meu coração não estava alegre comigo, com Deus. Meu coração não estava alegre pela situação que eu estava passando. Meu coração não estava alegre com a forma que eu estava. Eu estava realmente assim muito triste
comigo mesma, minha autoestima ficou realmente muito baixa. E foi uma assim, das piores fases da minha vida. E eu amo a Deus porque realmente Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, sabe? Eu ouvi uma vez o Espírito Santo falando realmente no meu coração, falando, como assim, Rafaela? Você não vai cuidar do templo do Espírito Santo? E aquilo assim foi tão forte, sabe, pra mim, que eu resolvi tomar uma atitude. Porque existe uma linha muito tênue entre a gente ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude. Porque Deus sempre fala conosco, sabe? Na maioria das vezes Deus fala conosco, Ele nos alerta das coisas erradas que nós estamos fazendo, Ele nos alerta dos caminhos errados que nós estamos seguindo, mas o que vai fazer a diferença é a atitude que a gente toma. E aí eu me lembro que eu falei assim, não, chega, eu agora quero emagrecer. E eu não tô fazendo apologia aqui, gente, a você que você sabe que você é plus size, vamos dizer assim, mas você se sente bem dessa maneira. Quem sou eu pra dizer que você tem que ser gordinha, que você tem que ser magrinha? Não é nada disso, mas eu não me sentia bem daquela forma. Então eu falei assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Calma, gente, não vou ficar assim com vontade, não, calma. Falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu resolvi realmente, sabe, tomar uma postura na minha vida. Comecei a correr, comecei a fazer dieta e comecei a emagrecer, sabe, aos poucos, mas eu comecei a emagrecer. Só, gente, que eu percebi que mesmo assim ainda não tava 100%. Sabe como? É como essa maquiagem aqui que eu tô fazendo pra vocês. Eu posso estar maquiando aqui, ou num salão, com um maquiador assim, mega famoso, reconhecido, que é top, que arrasa, que explora assim o meu melhor. Mas se o coração não estiver alegre, tudo em vão. Não adianta nada. A Bíblia fala em Provérbios 13:15 que o coração alegre formoseia o rosto. Mas pela dor do coração, o espírito se abate. E não existe nada que possa nos deixar mais belos, mais bonitos, mais sorridentes, mais alegres. Esse vídeo é específico para as mulheres, né? Que é o nosso quadro aqui Virtuosa, mas se você é um rapaz que está nos assistindo, compartilha esse vídeo aí com a sua irmã, com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua mãe. Enfim, chinelei meu rosto, né, gente? Tá bom, depois eu tiro um pouquinho. Mas não tem como, sabe? A única coisa que nos deixa verdadeiramente felizes é o coração alegre. E o que alegra o nosso coração? Você já parou pra pensar nisso? Você sabe muito bem que não tem outra forma de ser verdadeiramente belo, porque às vezes a gente tá bonita até pra quem tá vendo a gente, mas a gente mesmo não tá se sentindo bem. Não sei se você já passou por isso. Às vezes você põe aquela roupa que todo mundo tá te achando lindo, todo mundo tá achando que seu cabelo tá lindo, que sua maquiagem tá linda, mas você mesmo tá se sentindo bem. Gente, eu ainda vou refazer os cachinhos do meu cabelo, por isso que tá mais ou menos, tá? Mas quando você tá bem com você mesmo, é o contrário. Às vezes as pessoas acham que sua roupa tá estranha, que sua maquiagem tá estranha, que seu cabelo tá estranho, mas você tá radiante, porque você tá bem internamente, sabe? E qual é o segredo de um coração alegre? Você saberia me dizer qual é o segredo de um coração alegre? Por muito tempo eu pensei que eu só seria feliz de verdade, que a minha autoestima só seria boa, que eu só me sentiria completa quando eu tivesse um filho, né? Que é algo que eu desejava aqui no contexto da minha vida. E talvez você pense isso, que quando você realizar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, que você vai se sentir pleno, que você vai se sentir completa, que você vai se sentir feliz. Mas eu quero te dizer que não existe nada que possa preencher o vazio do seu coração, a não ser a presença de Deus, a não ser Jesus. Sabe, hoje eu me sinto assim muito completa e eu me sinto muito honrada em poder dizer isso, porque durante muito tempo eu também não acreditava que isso pudesse ser verdade. Eu falava pra Deus, eu falava, Senhor, mas como que eu vou ser plena? Como que eu vou fazer a sua vontade? Como que eu vou me sentir feliz antes de receber o que eu mais desejo? E hoje eu comecei a mudar o meu foco, mudar as minhas prioridades. E eu aprendi que a única coisa que preenche a nossa vida é Jesus. E quando eu comecei a colocar Jesus em evidência, quando eu comecei a fazer com que Jesus fosse o foco, a evidência, tudo na minha vida, eu não sinto falta de nada. Hoje eu posso dizer pra vocês, assim, sem hipocrisia, sem demagogia, que realmente
Jesus, Ele é a razão da minha vida, Ele é o foco da minha vida, Ele é o ar que eu respiro, Ele é tudo. E Ele me faz feliz todos os dias, desde o momento em que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Porque eu sei que Ele é a essência, Ele é a minha essência, Ele é a minha razão. E que sem Ele eu não sou nada. Eu posso viver sem todas as outras coisas, mas sem Jesus eu não posso viver. Então eu quero fazer esse convite para você. Começa a colocar Jesus em evidência na sua vida. E você vai ver como você é muito mais feliz do que você imagina. Você vai ver que Ele é capaz de fazer a sua autoestima ir lá em cima, mesmo que você esteja passando por problemas, por dificuldades, porque isso todo mundo tem, sabe? A gente às vezes se sente tão inferior, tão mais sofredor, tão mais entristecido do que todo mundo, mas na verdade todo mundo tem uma dificuldade. As dificuldades só são diferentes umas das outras, mas todo mundo passa por um processo, todo mundo passa por uma situação. A diferença é que quando nós temos Deus em nossa vida, Jesus em nosso coração mais do que tudo, a graça dele nos basta. Espero muito que vocês tenham gostado do Virtuosos de hoje, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deixem aqui embaixo pra mim as suas experiências. Se você quiser ver a foto do look que eu vou usar hoje, eu vou deixar lá no Instagram, então me segue aqui embaixo. Vou deixar todas as redes sociais aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Dá joinha se você gostou pra ajudar a gente na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!